E assim, para falar sobre esse assunto, eu me emociono. Gente, é impressionante, me arrepio toda, porque eu acho que é um momento muito importante, principalmente que nós vivemos hoje, né, com o mundo da tecnologia, as redes sociais, onde as informações elas vão bem mais para longe, né, que elas chegam não só até a sua casa, mas também dentro do estado do Piauí, do Maranhão, do Brasil e do mundo, onde as pessoas precisam verdadeiramente conhecer algumas informações, e não só no dia que se diz comemorar, dia 6, né, o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, comemora-se hoje no dia 6 de outubro. E aí eu fico me perguntando, comemora-se? Importante a gente chamar a atenção da população, mas principalmente da população, para o entendimento, conhecimento e mais do que tudo, gente, entender que vidas são vidas. A partir do momento que você tem vidas, esteja onde você estiver, com quem você estiver, você tem que respeitar, valorizar e você não tem que fazer muitas perguntas, simplesmente a empatia, o amor e dedicar aquele momento seu, que não é só seu, que tem um propósito aqui na Terra, para com o outro também. Porque às vezes você quer muito para si, mas e o outro? Em que momento o outro entra verdadeiramente na sua vida? Só quando te interessa? Só quando é importante para você? Eu estou falando sobre esse assunto porque eu acho que mais do que comunicador, eu sou ser humano. E muitas vezes as pessoas costumam dizer assim, na minha família, eu sei por isto, por aquilo. Não. A gente não tem que pensar dessa forma. Não é na minha família, não é na tua família. O mundo pertence a Deus e todos nós somos filhos dele e todos nós somos algo de importante para alguém aqui na Terra. E se por acaso você não está passando por algum tipo de situação, entenda que você tem que no mínimo ter amor dentro de você para passar para o outro. E às vezes falta um pouquinho verdadeiramente de informação. Que mundo de tecnologia é essa? Onde as pessoas dizem que sabem tanto e estão se tornando pessoas tão sem informação. A gente precisa chamar a atenção da população. Este dia tem como objetivo informar sobre a paralisia cerebral, chamar a atenção para a situação das pessoas com paralisia cerebral, que são esquecidas muitas vezes pela sociedade, e permitir que essas pessoas, de verdade, se tornem maiores, principalmente com as suas potencialidades. Eu queria muito hoje chamar a atenção sua e dizer que hoje nós temos 3 grandes profissionais aqui, que é a Clara Alencar, que já se encontra aqui no estúdio com a gente, médica de um projeto maravilhoso, que nós vamos já apresentar para vocês. Francisco Alencar, que é médico neurocirurgião pediátrico, que está aqui também, e Leonardo Rafael Rodrigues, fisioterapeuta neurofuncional. Ah, Vanusa, eu não entendo do assunto. Vai entender agora. Basta só você se ligar num programa sério, de credibilidade, que quer informar você, para que você entenda que empatia é o que nós vamos mostrar já para você. Tem que existir políticas que reconheçam as pessoas como elas são e como elas devem viver também fora de casa. Dentro de uma escola, dentro de um colégio, dentro de um ambiente onde elas vão precisar viver bem, por que não? Professores qualificados, né? Pessoas que estejam preparadas para entender e famílias que estejam conscientes com seus filhos para que eles possam entender ainda mais que o amor ao próximo se faz assim, até sem palavras, muito menos um olhar diferenciado que muitas vezes a gente enxerga. Eu estou aqui no telão com um curta que eu acho que já deveria ter chegado aos cinemas há muito tempo, e não esperando o dia, mas hoje, necessariamente, eu não entendo. Até chamo a atenção dos donos de cinema, que deveriam abrir ao público um curta como este, sabe? Para que a gente pudesse assistir, que a gente pudesse levar um tempinho, porque, gente, é tão pequeno esse curta, é um curta, que se você levar um filho seu, principalmente aquele filho que muitas vezes não sabe entender o que acontece com uma outra criança, eu tenho certeza absoluta que ele vai sair de lá preparado para a vida, para entender o que é amor. Então hoje a gente percebe que o sentimento, ele trabalha a saúde mental das pessoas. Primeiro de uma criança que tem todos os seus movimentos e de uma outra que precisa só de amor, empatia. E hoje nós estamos recebendo aqui
a Clara Alencar, que é médica do projeto Riso Movimento, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. O doutor que acompanha este homem desde criança, são 20 anos nessa luta. Deve ser por isso que você está com esse rosto jovem. Deve ser. Fazer o bem faz bem, hein? Muito bem. Muito bem. Que é o Francisco Alencar, médico neurocirurgião pediátrico. E temos aqui, presta atenção, pediátrico. E acompanha o Francisco há 20 anos. Por aí você tira que perceba que tem muita empatia, muito amor nessa história. E temos aqui também o Leonardo Rafael Rodrigues, que é fisioterapeuta neurofuncional. Nós queríamos até mostrar aqui no ar o curta, mas a gente não conseguiu a liberação para que as pessoas pudessem entender. Eu mostrei para o meu filho esta semana. E ele ficou muito emocionado, chorou com o curta e disse: nossa mãe, a gente tem que aprender muita coisa. Eu, de verdade, filho. E quem tem que ensinar você com 12 anos? Sou eu, sua mãe. Deveria ter ensinado antes. Mas, queira ou não queira, foram 10 anos fora da comunicação. Mas mostrar hoje na comunicação o que nós estamos mostrando agora é o importante. Hoje eu comecei o programa falando do agora. O agora é isso. É você fazer agora o que não vai dar para você fazer depois. Nesse curta, a gente percebe uma jovem que verdadeiramente não se deixou levar pelas outras crianças, pelos desejos das outras crianças, e ela, particularmente com seu sentimento de amor, tomou a decisão dela de levar amor até essa criança e colocou ela para participar das brincadeiras do jeito dela, com a imaginação dela, com as criações dela, e que deu muito certo. E eu tenho certeza absoluta que esse momento foi um momento muito especial para ele. E a gente tem que esclarecer, eu já começo logo falando com o médico, tá bom? Pra gente falar que a história do Francisco também, né? Também. É uma história perfeita pra gente hoje comemorar a vida. Mas muito ainda tem a se fazer. Você como médico, obviamente a gente agradece a você por estar neste mundo, levando vida para as pessoas e qualidade de vida, assim como fisioterapeuta e a nossa querida Clara. O que falar desses 20 anos e o que dizer a respeito desse momento? Já que a gente sabe que tudo passa assim muito rápido e as pessoas não querem perder tempo em falar de coisas sérias, mas muitas vezes de certas banalidades que levam horas e horas e você prestando atenção, muitas vezes nas redes sociais, se diminuindo como ser humano. Tudo a falar, de fato assim, fiquei emocionado com a tua explanação. Falou de forma muito simples o que é a vida. A vida, ela não é de pessoa com deficiência, é a vida de pessoa. Nós somos pessoas, então estamos falando de mundo, da vida. E é impossível ver o mundo sem ter as pessoas com deficiência. Porque nós poderemos nos transformarmos em pessoas deficientes a qualquer momento. E quando você pega uma pessoa que nasce com uma alteração que vai levar a um quadro de paralisia cerebral, essa pessoa que é um bebê será um adulto, um idoso com paralisia cerebral. O que é que nós temos que entrar aí, nós que temos a oportunidade de realmente interagir diretamente e mudar a vida dessas pessoas? Entender que elas têm que ter oportunidades. O grande prejuízo dessas pessoas, uma criança com paralisia cerebral, um adolescente com paralisia cerebral, um adulto com paralisia cerebral, é perda de oportunidades. Doutor, eu quero aproveitar essa tua fala, só olhando para essa câmera aqui, eu quero que o senhor esclareça para quem está em casa verdadeiramente o que é a condição, porque não é uma doença. Paralisia cerebral, primeiro, o cérebro não está paralisado. Acho que é o primeiro ponto. Às vezes a paralisia cerebral é impactante quando essa informação chega à família. Eu tenho todo cuidado de explicar primeiro que o cérebro não está paralisado, é tanto que a criança tem movimentos, tem participação, ela tem alguma alteração neurológica, principalmente motora, que não permite que seus movimentos sejam perfeitos. Ela tem uma deficiência motora. E isso é decorrente de um problema neurológico que acontece em até 2 anos de idade. Na sua maioria, é durante a gravidez. Daí a importância da boa condução da gravidez. E do parto, entra também a assistência ao parto. Mas a paralisia cerebral, ela chega para desafiar a gente. São pessoas que são meio invisíveis na sociedade. E a gente precisa trazer
para toda a sociedade que não é um problema. A paralisia cerebral é uma condição de saúde, não necessariamente é uma doença, mas é uma condição de saúde extremamente importante, onde a pessoa com paralisia cerebral, ela poderá ter mais de uma deficiência associada. A deficiência física, motora, realmente é a base da paralisia cerebral. Mas a pessoa também ela pode ter deficiência intelectual associada, deficiência visual, deficiência auditiva. Então, é uma pessoa para ser bem conduzida, bem tratada, sempre de olho no adulto. Então, olhar para uma criança com paralisia cerebral, nós temos que ter a obrigação de ver essa criança adulta. O que será essa criança que hoje recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral? Como será essa criança? Como será esse adulto? Então, é aí que entra a importância da gente estar levando para a nossa sociedade a paralisia cerebral como um assunto relevante, como uma condição importante. E nós podemos fazer muito por uma pessoa com paralisia cerebral. Muitas vezes é acolhimento, é acolher a família que a partir do diagnóstico passa realmente a voltar a todas as atenções necessárias para conduzir essa criança e transformá-la no melhor adulto possível. Doutor, quando o senhor fala de tipos de paralisia, né, que existem tipos de paralisia, o que chama atenção? Essa criança ela pode nascer com um tipo de paralisia e com o decorrer dos anos ela mostrar outros tipos? Normalmente tem uma falta de oxigênio. Sim. Isso leva a uma perda da parte do cérebro, menor ou maior. Quanto maior esse comprometimento, maior realmente o comprometimento clínico da criança, que pode ter uma deficiência física, mas pode também ter alterações de cognição, de entendimento, de compreensão, que vai refletir em a necessidade de educação especial. Certo. Então, e a educação, essa questão do cognitivo, ela não é evidente assim que nasce. A parte motora, sim. E com a idade, a parte cognitiva vai ficando bem definida, bem manifestada. Daqui a pouquinho, doutor, a gente vai falar sobre a questão dos movimentos, né? E falando ainda de movimento. A Clara Alencar está aqui do meu lado, médica do projeto, né? Riso Movimento. E aí eu queria que você pudesse também esclarecer em que momento, né, vocês chegam com esta sensibilidade até essas pessoas. A gente estava agora há pouco falando, e ela acabou de dizer aqui para mim, que na família ela não tem, né, ninguém com paralisia cerebral, eu também não tenho, mas é isso que envolve esse sentimento todo. A gente não tem que esperar acontecer, a gente não tem que ter ação só depois que acontece, a ação lá tem que acontecer bem antes, né? Verdade, assim, a primeira pergunta que nos fazem é exatamente essa. Tem alguém na família de vocês Sempre é assim, com né? paralisia cerebral, né? É a primeira pergunta que fazem, né? E a resposta é não. O Riso Movement, ele começou, eu digo muito, de forma despretensiosa. Eu tive que parar de trabalhar uma época que a nossa filha adoeceu de outro problema e eu acabei cuidando dos pacientes dele. Sou casada com a Alencar, né? Sou casada com a Alencar. Então, eu acabei cuidando dos pacientes dele. Muitos dos pacientes achavam que eu era secretária do consultório, né? E entrou uma mãe, descobriu que eu era esposa dele e perguntou o que é que eu fazia lá. E a partir desse fazia lá, nós programamos um encontro, né? Um encontro, um café da manhã. E dividindo esse encontro com vários amigos, resolvemos fazer uma festa do Dia das Crianças de Inclusão. Nessa festa de inclusão, nós adaptamos um melhor buffet que tinha daqui de Teresina e nessa festa foi a primeira vez que muitas das crianças brincaram. Nossa. Né? Foi a primeira vez que muitas dessas crianças brincaram. Para essa festa acontecer, nós desenvolvemos a marca. Tô vendo tua emoção. Tô vendo tua emoção e dá emoção mesmo. Porque é isso que nós estamos precisando na nação. Então, assim, nós desenvolvemos a marca, né? Mas não era uma marca para um projeto social. Era uma marca para acontecer uma festa. Só que depois dessa marca, eu disse assim, Alencar, não valeu a pena, porque não é de festa que a gente quer acontecer, né? E ele disse, Clara, então a gente só transforma ensinando. Então vamos começar a ensinar as pessoas o que é paralisia cerebral. E assim as pessoas vão conseguir entender o que a gente está fazendo, né? E a gente falou com a mãe de um paciente nosso que era de Parnaíba
E lá a gente foi para Parnaíba ensinar os fisioterapeutas, os familiares. E durante a viagem, o Léo, né, que é sempre super engraçado, ele disse assim, agora nós vamos virar itinerante. A Alencar disse assim, não, pois então nosso projeto agora vai se chamar Riso Movement Itinerante. O que é que acontece com o Riso Movement Itinerante? A gente vai numa cidade, a gente ensina profissionais de saúde a entender a condição da paralisia cerebral, a reconhecer precocemente, porque na paralisia cerebral existe a espasticidade, que é aquela condição que enrijece os músculos, o mesmo do AVC, né? E essa espasticidade, ela atinge 80% das pessoas, que causa dor, deformidade, às vezes impede uma possível deambulação que a criança tenha. E nós começamos a atender nesse projeto. Pelas redes sociais, várias mães de outras cidades começaram a nos chamar. Nós andamos já em 9 ou 10 capitais com esse projeto. Então, a gente ensina de manhã e atende 15 a 20 crianças gratuitamente à tarde. Vai nossa equipe, Alencar, eu, 2 fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional, para reconhecer essa condição. Depois de um ano fazendo esse trabalho voluntário, foi que nos surgiu a necessidade de abrir o Instituto Riso Movement, com essa visão voltada para a pessoa com paralisia cerebral. Os meninos já são referência no tratamento dessa condição aqui no Piauí. Nós atendemos pacientes do Brasil todo, só que assim, se a gente tiver um paciente do Maranhão, tudo que a gente faz aqui, Vanusa, a gente faz no SUS. Né? Para a gente não adiantava fazer no consultório particular se a gente não pudesse oferecer ao Piauí esse tratamento. Então, assim, com a melhor técnica, com sedação, com toxina, entendeu? Quando a gente anda em outras cidades, as pessoas dizem assim, eu não acredito que o SUS faz. Né? Só que se vê uma pessoa do Maranhão, a gente não consegue mais fazer nada, por conta de toda a rede. Né? Então, assim, nossa ideia com o Instituto é oferecer tratamento, condições, possibilidades terapêuticas a qualquer pessoa que recebeu o diagnóstico, entendeu? Então, assim, quando eu penso em câncer infantil, eu penso no Hospital de Barretos, né? Então, eu digo que o nosso sonho é, quando pensar em paralisia cerebral, pensar no Piauí. Então, essa mãe saber que pode vir aqui e vai ter as condições, vai ter assistência, né? Então, olha, eu acho que, ouvindo você falar, ouvindo o doutor falar, vamos ouvir o nosso fisioterapeuta também, o que traz alegria pra gente e esperança é de um mundo melhor. Porque quando você encontra pessoas assim, profissionais, que se dedicaram a estudar, a buscar conhecimento e, na prática, estar perto de pessoas, porque o doutor Francisco, ele poderia ser só o pediatra. Ele é muito mais do que o pediatra. A doutora Clara poderia ser, sim, só uma médica do projeto e simplesmente não vestir essa camisa, essa força, ficar no habitat dela, simplesmente no conforto da casa dela e até mesmo das clínicas, sendo só a profissional que ela se pôs a ser. Mas, na verdade, gente, a história não é essa, envolve muito mais. Envolve um amor incondicional. Você vê a emoção da Clara, você vê a emoção dela aqui, você vê a emoção do Dr. Francisco. Já já nós vamos conversar também com o Dr. Leonardo. E assim, o que chama atenção é o seguinte, você vê é diferente de você sentir. Ela falou de dor. E a dor, ela não vem só da dor física, mas ela vem da dor, muitas vezes, da alma. Porque se você for parar para analisar, o que mais nos dói quando a gente cumprimenta uma pessoa que a gente gosta? Diz aí a verdade. Quando a gente olha para alguém que a gente gosta e a pessoa, a gente diz bom dia, eu digo bom dia pro Ed. Aí o Ed passa e não olha para mim, me despreza. Ed, vai doer, porque eu te amo. E quando a gente ama alguém, que a gente sente esse desprezo, nossa, mas eu sei dizer, eu não gostei, fiquei triste, doeu em mim. Agora tu imagina doer em alguém que não pode dizer nada. Muitas vezes só movimentar os olhos e não poder te falar nada, que quer um abraço, que quer brincar, que quer participar daquela história, que quer pular corda, que quer sair correndo, que tem vontade de pegar e colocar a mão e dizer pra você, ei, eu te amo, pega aqui na minha mão, sente. E não poder, isso é muito sério, doutor, isso chama a atenção da sociedade para que ela tenha mais olhos para ver, sabe, doutora? E aí a gente conversa com o doutor Leonardo, que é fisioterapeuta. Que trabalho lindo esse de vocês e que eu tenho certeza que é de muita gente envolvida. E questão dos movimentos, é importante dizer que as pessoas não podem ficar totalmente paradas, porque assim, a gente percebe que se dependesse de uma sociedade bem pequena, eu digo pequena de mente,
seria só dentro de um quarto, nada mais além daquilo. Perfeito. E não é assim, né? Vamos falar também dessa questão de ter qualidade de vida também, porque a gente sabe que eles precisam dessa atenção de um fisioterapeuta, né? Marcando presença na vida deles. Perfeito. Então, bom dia, Vanusa, bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre o mundo da reabilitação. Sim. Então, eu como fisioterapeuta neurofuncional e professor da Universidade Estadual do Piauí, eu coloco muito isso e é o que a gente vivencia, né, no dia a dia, é essa necessidade da gente enxergar a pessoa com a condição de saúde, paralisia cerebral, de forma integral, em toda a sua totalidade. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que essa pessoa ela receba um tratamento com abordagem interdisciplinar, onde você tem todo um grupo, uma equipe de profissionais imbuídos em traçar um plano terapêutico singular. Para quê? Para tratar essa pessoa desde a sua estrutura e função, a atividade e participação social, participação no dia a dia, o lazer, a adaptação escolar. Então, é muito importante que todos nós entendamos que é necessário uma abordagem de equipe, uma abordagem integrada para que você ofereça qualidade de vida para essas crianças, essas pessoas. Não só uma perspectiva, mas uma realidade, né? Que a gente vê que muitas vezes, porque assim, nesses últimos tempos, nunca foi tão valorizado o fisioterapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, mas a gente precisa trabalhar a mente das pessoas, para que elas entendam que elas muitas vezes têm a melhor vida do mundo e não dão graças pela vida que tem. A gente pode caminhar, a gente pode brincar, a gente pode sorrir, muitas vezes a gente se guarda dentro de casa, no momento, muitas vezes, por causa de uma roupa, de um carro, de um calçado, né, de algo que você não pode ter materialmente, e as pessoas, muitas vezes, elas queriam apenas ter a oportunidade de caminhar, de poder se levantar, de chegar até você e dizer, eu te amo, né, de poder expressar os seus sentimentos. E eu acho que hoje chama a atenção da gente também, doutor, essa questão, falamos de perspectiva, né, qualidade de vida, com a fisioterapia. Sim. Que tem que ser praticada, e aí a gente fala, doutor, sobre os tratamentos, né? Perfeito. Como a gente pode ajudar as pessoas que estão aí? A gente sabe que tanto em Portugal como no Brasil se tem muitas pessoas passando por esse momento. E, na verdade, talvez outros lugares que a gente até desconheça, né? Outros países que a gente desconheça. Como a gente pode falar desse tratamento? Eles são possíveis? A pessoa com a condição de paralisia cerebral, ela tem muitas necessidades. Primeiro, tratar é acolher a família. Sim. Isso que já compõe o tratamento, acho que é a base. A família ela precisa ser realmente apoiada para ela poder acompanhar a jornada da criança com paralisia cerebral. São muitas terapias, todos os dias, muitas vezes intensivas, horas. Então, precisa de tempo para a família, isso é fundamental, mas precisa também disponibilizar o tratamento. Então, isso ainda é algo desigual a nível do mundo, onde precisa ter mais oferta de serviços de qualidade para atender uma pessoa com deficiência física ou intelectual ou um conjunto, uma pessoa com paralisia cerebral. Os tratamentos, eles vão, no conjunto a gente diz reabilitação. Reabilitação é um conjunto, mas começa de bebê, diagnosticou que a criança tem paralisia cerebral, estimulação precoce. Essa expressão, estimulação precoce, ela é muito bem colocada. Estimular o mais precocemente possível essa criança para usar, a gente chama de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se desenvolver. Aquele cérebro que está lá, que não foi acometido, se ele bem estimulado, essa criança será realmente transformada. Então, a estimulação precoce, o mais precocemente possível, esse é um tratamento básico. Mas não é só aí. Essas crianças, até 80% a 90%, elas desenvolvem uma rigidez muscular. Essa rigidez a gente chama de espasticidade, é um estado de espasmo, um estado doloroso, e que, se também não tratado adequadamente, vai deformando a criança. A criança, normalmente, ela começa os pezinhos apoiando e vai endurecendo, os pezinhos vão ficando em ponta. Se não tratado, vai deformar
e, dentre outras questões que podem chegar, a dor crônica que está presente. Deformidade ortopédica como luxação de quadril, o osso sair do encaixe do quadril, isso é comum demais. Principalmente nas crianças que não têm ainda a habilidade para andar, que são as crianças cadeirantes. Então, a probabilidade é muito grande, se essa criança não for bem conduzida e tratar a espacidade, ela vai desenvolver realmente deformidades ortopédicas gravíssimas, que são transformadoras na vida dela, onde uma criança teria um potencial, muitas vezes, de marcha, de caminhar e caminhar melhor, e esse potencial foi perdido pela falta de oportunidade. Doutor, a gente vê o Francisco com 20 anos, né? Uma história de 20 anos, mas poucos chegam a essa idade, né? Quando o senhor fala da questão do tratamento, ele é importante, da conscientização das pessoas, elas precisam dessa sensibilidade de outros profissionais, mas principalmente, gente, a gente chama atenção, eu acho que tem muita coisa aí para o governo do estado, hein? Muita coisa para o governo do estado, hein, Rafael? Muita coisa para você mostrar para que veio nesse ano de 2023. Mas como uma pessoa que acredita na educação, né? E agora como governador do estado, a gente chama atenção para novos projetos, atenção novos políticos que estão aí, que tragam novos projetos, principalmente para dentro do nosso estado do Piauí. Olha, nós estamos dando mais do que uma pauta, uma oportunidade de vocês fazerem o estado ser diferente, como a própria Clara acabou de dizer. Hoje, dia 6, Clara, nós temos o que comemorar ou o que levar de conscientização. Eu acredito que nós temos as duas faces, né? Nós no Piauí temos muito a avançar, mas também temos para comemorar. Nós somos o único estado do Piauí, do Brasil, na verdade, com um programa permanente de tratamento da pessoa com paralisia cerebral, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz, a gente consegue fazer pelo SUS, né? Implantamos no Hospital Infantil, que estava sob a gestão do Dr. Vinícius Nascimento, né? Ele nos deu a oportunidade de ter toda essa questão em relação ao tratamento. Precisamos implantar ainda uma reabilitação voltada para a pessoa com paralisia cerebral, precisamos incluir essas pessoas nas escolas, precisamos saber onde essas pessoas estão. Nós não temos um censo fidedigno no Piauí para me saber onde estão, o que é que elas precisam, o que é que está faltando, entendeu? Então tudo isso está sendo construído. É um tempo de comemoração para a gente, mas também um tempo de avanço, né? Nós precisamos que as pessoas abram os olhos para a pessoa com deficiência, para a pessoa com paralisia cerebral, mas posso dizer que nós estamos muitos passos além dos outros estados. Nós temos percorrido os outros estados como equipe, como profissionais liberais, e as pessoas estão vindo ao Piauí saber o que está acontecendo, né? Mas muito temos que avançar ainda. Bom, primeiro eu quero agradecer aos três, né? Obrigada. Representando o nosso estado do Piauí, nos trazendo muito orgulho, né? Eu, como comunicadora, fico extremamente feliz cada vez que eu trago uma pessoa que possa somar, um profissional, e eu visto muito a camisa da saúde nesse aspecto. Não é só falar de um problema de saúde, mas é você mexer em todas as questões da saúde que existe e que muitas pessoas desconhecem. Eu acho que o que já é falado no dia a dia é muito fácil da gente passar para frente. Agora, o que você ainda precisa saber, o que você precisa conhecer é o que o Bom Dia tem feito. Buscado entender questões, não só problemas de saúde, mas também situações como esta, que precisam ser valorizadas por mim, por você e por todos nós. Então o estado do Piauí está de parabéns por tê-los. Parabéns. Então você que é de outro estado, assista o nosso programa através do YouTube, veja essa entrevista por inteira. Não vá como aquelas pessoas que escrevem uma linha porque não querem ler mais de 2, 3 linhas. Isso é você sabotar a sua inteligência. Nós temos que ler mais, nos informar mais, porque ler realmente cansa às vezes, dá sono. Mas para quem quer chegar além, se faz importante. Então a gente quer agradecer de verdade a Clara Alencar.
se tiver um recado, como é que a gente faz para estas pessoas que estão assistindo o programa da gente, que querem chegar até vocês, levando justamente essas informações que você acabou de dizer aqui. Assim, o recado que eu tenho a deixar é que nós precisamos do envolvimento do Estado, precisamos do envolvimento do governo, mas precisamos também do envolvimento da sociedade civil, entendeu? Sim. Nós temos uma sociedade civil, nós que estamos no terceiro setor, completamente apática. Verdade. Que se envolve em épocas de Dia das Crianças, épocas de Natal, entendeu? Mas todas as condições são permanentes. O câncer é permanente, das pessoas que apoiam o câncer é permanente, o idoso é permanente, a paralisia cerebral é uma condição permanente. Então, o recado que eu tenho para deixar para vocês é envolvam-se, né? Envolvam-se, não precisa ter alguém com nenhuma condição para a pessoa servir o próximo, né? Verdade. Então, assim, eu digo muito que a nossa família veio para servir, entendeu? Então, assim, a gente precisa servir. Por que eu estou aqui? Por que eu estou gastando os meus dias, né? E te falo muito também em relação à transformação do nosso olhar como consumidor para as empresas. As empresas precisam ter um legado social, entendeu? Então, você como empresário, qual o legado social que sua empresa está deixando, né? Então, são reflexões que a gente precisa ter. O final do ano está chegando, né? Que é o ano que a gente sempre pensa o que é que a gente está fazendo, né? Então, assim, o que é que eu estou gerando de transformação social? Eu não digo só para paralisia cerebral, porque paralisia cerebral é a nossa causa. Da Vanusa pode ser o idoso, do Léo pode ser o câncer, entendeu? Então, assim, envolvam-se, porque no final das contas, né, é isso que nos preenche, né? É isso que nos preenche, tá bom? E assim, interessante que você acabou de falar, Clara, porque se a gente for analisar bem, se muitos tiverem a oportunidade de chegar à terceira idade, como é que a gente termina? Exatamente. Né? Dependendo do outro. Dependendo do outro, entendeu? Dependendo do outro. Então a gente tem que parar para analisar isso também. Não precisa você, na infância, viver essa situação. Você pode chegar na terceira idade e viver. Porque é assim, a gente começa uma história e a gente termina. E o Alencar fala muito que a gente não sabe qual é o nosso futuro, né? Verdade. Eu posso ter um acidente de carro e posso ter uma condição de espasticidade lá na frente e precisar e ser uma pessoa com deficiência depois, entendeu? Obrigada. Então, você é uma linda. Francisco, também mande sua mensagem para quem está assistindo o nosso programa, como médico, neurocirurgião, né, para chamar a atenção também até de outros profissionais também. É fundamental que a gente se importe com o mundo. A gente precisa contribuir. O que a gente tem que fazer? Abra seu coração, dê seu máximo. Você médico, atenda bem a família. Não diga, tem paralisia cerebral, venha cá, o que eu posso lhe ajudar? Não custa nada fazer essa pergunta. O que eu posso lhe ajudar? Aí você já ganhou a família, aquela família que podia estar com dificuldade, ela vai realmente se colocar à disposição. Então, a dica é, abra seu coração, se coloque à disposição do mundo do qual nós fazemos parte. Verdade. Leonardo, como fisioterapeuta também, funcional, de uma certa forma, a gente acaba levando também um alerta para quem está em casa e que muitas vezes deixa essa criança, né, só dentro de um quarto parado. Não é assim, né? Exatamente, você usou uma palavra que eu estava aqui pensando nisso. Eu gostaria de concluir, primeiro agradecer a oportunidade e concluir trazendo realmente um alerta. Nós precisamos ter uma boa gestão terapêutica dessas crianças, dessas pacientes com essa condição de saúde. Então, eu conclamo aqui aos colegas profissionais de reabilitação que acompanham o paciente no seu dia a dia, esse sinal clínico, essa condição de enrijecimento, endurecimento, ela deforma, ela gera dor. Então, vamos fazer uma gestão terapêutica dos nossos pacientes. Ensinem as famílias a identificar. À medida que você começa a identificar de forma precoce, você tem condição de ofertar oportunidades, opções terapêuticas para o tratamento. E vamos lembrar, uma criança com paralisia cerebral vai ser um adulto e um idoso com paralisia cerebral. Certo, eu quero agradecer a presença dos três e eu vou para o intervalo comercial, mas eu queria que a Clara, que mostrou muita emoção, e os demais também, né, que ela me dê um abraço para a gente sentir esse momento tão especial aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você é iluminada, você tem muita presença de Deus e eu tenho certeza absoluta que o teu propósito é muito maior do que você possa imaginar. Tá bom? Agora, que você represente nosso estado do Piauí da melhor forma possível. Muito obrigada, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns. Tá? Parabéns. Mas um abraço vai para todas as mães que nesse exato momento
estão precisando desse abraço para com seus filhos.